Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vou falar do solstício que acontece nesse dia 21 de dezembro, e aqui para o Hemisfério Sul é um solstício de verão, que marca a entrada do Sol em Capricórnio e o início do verão também. E para entender a qualidade dessa nova estação, desse novo ciclo que se inicia hoje, eu olhei o mapa da entrada do Sol em Capricórnio, e esse mapa tem muitas informações interessantes para a gente ver. E o aspecto que mais me chamou a atenção no mapa é um T-square ou um T quadrado que acontece entre Sol, Júpiter e Ceres. Sol entrando em Capricórnio a 0 graus e 0 segundos, Júpiter em Áries também a 0 graus e Ceres a 0 graus de Libra, ou seja, é um aspecto muito forte porque os três planetas estão fazendo o aspecto exato, no mesmo grau, que é 0 grau. E por que esse aspecto é tão significativo? Primeiro de tudo, porque ele envolve o Sol e ele está no centro das atenções na nossa análise de hoje. E o Sol fala da nossa luz, do nosso propósito, do nosso espírito. É o ponto mais importante do nosso mapa. E quando o Sol entra em Capricórnio, a gente trabalha com essa consciência da Terra, de a gente se realizar através do trabalho, da gente encontrar o nosso lugar na sociedade, se afirmar, construir nossa carreira, nossos objetivos, ir atrás do que a gente quer através do nosso esforço, da nossa responsabilidade e da nossa maturidade. E Capricórnio também está relacionado à política, a figuras de autoridade, a quem está no comando e quem quer preservar o status quo. Ou seja, Capricórnio tem uma consciência bastante conservadora e de manter o que já está. E quadrado esse Sol, a gente tem Júpiter, que acabou de entrar em Áries. Júpiter fala muito de expansão, crescimento, do nosso entusiasmo, da gente buscar novos horizontes, novos ideais. E como essa expansão jupiteriana chega em Áries agora, isso marca bastante uma questão muito individual da gente se afirmar, buscar a nossa independência, a nossa autonomia e fazer valer a nossa vontade, os nossos ideais. É uma questão muito eu. E para completar esse aspecto, esse T-square, a gente tem Ceres em Libra, que está fazendo a quadratura com o Sol e oposição com Júpiter. E Ceres é um dos arquétipos femininos da mãe. Neste caso, é uma mãe nutridora que nos fornece o alimento. Não é à toa que ela rege a agricultura. E no nosso mapa, ela fala muito da questão de nutrição, de acolhimento, de cuidado, tanto que a gente recebe quanto que a gente dá. E a entrada de Ceres em Libra vai falar bastante de como a gente se alimenta, de como é importante a gente se nutrir das relações, da reciprocidade, da troca. Então olha que confusão que acontece nesse momento, porque o Sol está falando de uma visão que é bastante individualista também no ponto de vista prático capricorniano, de subir a montanha sozinho e realizar o que quer. E Júpiter em Áries também muito individual, é a força do eu, a expansão da minha vontade, do meu jeito, de como eu acredito, como eu quero. E Ceres, essa nutrição que vem da escuta do outro, de você ceder um pouco para conseguir ter a reciprocidade. E para nos ajudar, eu trouxe hoje o conteúdo de um livro que eu descobri recentemente e gostei bastante, eu estou com ele aqui, que se chama Planetary Aspects from Conflict to Cooperation, ou seja, aspectos planetários do conflito à cooperação, da autora Tracy Marks. Eu não sei se ele tem tradução para o português, eu achei ele num sebo, foi um achado mesmo. E eu traduzi alguns trechos aqui porque ela fala muito desse aspecto do T-square e como a gente pode aproveitar o máximo dele, já que é um aspecto que contém tanta energia e tanto potencial de ação. E antes da gente ler um pouquinho o que a Tracy diz pra gente sobre o T-square, eu só queria explicar para quem não conhece esse aspecto, que ele é formado por 3 planetas, 2 deles estão em oposição, e um deles, o terceiro, está em quadratura com esses 2 planetas formando esse triângulo. E o planeta que faz a ponta desse triângulo, que está fazendo as quadraturas, ele é chamado de planeta focal, que ela vai falar sobre isso agora. E a Tracy diz: o T-square é uma configuração desequilibrada, mas dinâmica. As 2 quadraturas que envolvem o planeta focal criam confusão e tensão, o que interfere com a expressão natural e construtiva do planeta. Este planeta parece ser puxado em 2 direções diferentes pela oposição. As tentativas do planeta focal de lidar com essa pressão, de retomar o seu equilíbrio e de se expressar livremente, geralmente resultam em uma potente liberação de energia.
muitas vezes expressa de uma forma compulsiva ou extrema, e de um chamado para a ação. O T-Square exige ação. Como ele fornece sua própria fonte de motivação, ele indica o potencial para realizações importantes. E olha só que estação potente que a gente tem diante de nós, com esse T-Square nos mobilizando a agir. E o planeta focal do solstício é o Sol, ou seja, a questão que está sendo mais desafiada, mais tensionada nesse momento é o nosso espírito, é a nossa consciência, o nosso eu superior. E por um lado, essa tensão vem da busca do eu, que é o Júpiter em Áries, e por outro lado, essa tensão vem da nutrição do nós, que é o Ceres em Libra. E como a gente consegue expressar o melhor dessa energia solar? A Tracy indica que quando esse aspecto acontece no mapa natal ou em trânsito, é importante a gente integrar as funções dos 3 planetas para que os 3 hajam em equilíbrio, mas não só isso. Se a gente for olhar o T-Square, ele é então um triângulo que tem essa pontinha que é o planeta focal, que no nosso caso é o Sol. E ela fala de um ponto bastante importante para a gente equilibrar isso tudo, que é o espaço vazio. Do lado oposto ao Sol, que é a pontinha desse triângulo, está um ponto que provavelmente não tem nenhum planeta ali, que não faz nenhum aspecto. E é um signo que está lá. E no mapa natal também tem uma casa. E esse ponto vazio, esse espaço vazio, é muito importante como essa polaridade do Sol. E só quando a gente integra essas duas polaridades é que a gente consegue se centrar e realmente mobilizar toda essa energia que está borbulhando dentro de nós. Ela diz assim: uma das formas de dominar o T-Square é aprender a expressar o planeta focal de uma maneira construtiva, em sintonia com o signo e a casa do espaço vazio. E aplicando o que ela diz para esse momento, o Sol, que entrou em Capricórnio, que é o planeta focal, tem como espaço vazio o signo de Câncer. E aí a gente vê que essa polaridade Câncer-Capricórnio pode nos mostrar o caminho de integração e de a gente ter ações construtivas nesse verão. Do ponto de vista coletivo, Capricórnio, como eu disse, diz respeito à política, à autoridade, à manutenção do status quo, das instituições, das estruturas como elas estão. E o Câncer, sob um olhar coletivo, fala do povo, do nosso país e também da nossa ancestralidade, dos povos originários. Se a gente entender essa polaridade, a gente vê que sem a gente honrar a nossa ancestralidade e quem está aqui há muito tempo, no caso do Brasil são os povos originários, como é que a gente pode construir estruturas políticas que sejam realmente benéficas para todo mundo? E de um ponto de vista individual, Capricórnio diz respeito à nossa ambição de chegar nos nossos objetivos profissionais, a sensação de realização, de construir a nossa carreira. Enquanto Câncer fala da nossa necessidade de nutrição emocional, de vínculo, dos afetos, não só da nossa família de sangue, mas da nossa família escolhida também. E além disso, Câncer fala da nossa memória, do nosso passado, dos nossos ancestrais. Se a gente começa a montar esse quebra-cabeça de integração, que a gente agora tem essa peça de Câncer, que é também o feminino, que é também a mãe, conversa muito com Ceres, que também está falando das relações, porque ela está em Libra. Ou seja, como conseguimos integrar os vínculos, os afetos, o carinho, o acolhimento e a nutrição, e ao mesmo tempo que expressamos a nossa individualidade, construímos os nossos objetivos, sem que uma coisa seja feita em detrimento da outra. Isso não é fácil, é um grande aprendizado. Mas se a gente tem uma pista no mapa do solstício de que se conseguirmos encarar esse desafio do T-Square, vamos realizar muitas curas no nosso modo de estar no mundo. Porque Marte, que está em Gêmeos, está em sextil perfeito com Quirón em Áries. Quirón fala muito das nossas feridas, das nossas mágoas muito antigas e de um processo de cura. E como Marte fala da força do eu, do nosso poder de ação, da nossa questão bastante individual, indica que esse período que a gente está entrando agora pode cutucar muitas feridas em relação a como a gente se coloca, se é agressivo demais, ou então se a gente não tem coragem e acaba se anulando demais, quando está nesse desequilíbrio. E a partir do momento que a gente começa a integrar essas duas funções entre a força do eu e a força do nós, a gente opera uma cura muito importante. Mas para isso a gente precisa abandonar alguns condicionamentos, porque a Lua, no mapa do solstício, que está em Sagitário, faz oposição com Marte, indicando que há uma tensão entre o nosso mundo emocional, como a gente reage às coisas, e
e o nosso poder de ação, a nossa coragem, a nossa agressividade. E se a gente não olhar para a nossa raiva, para a nossa agressividade, para como a gente consegue tomar decisões, provavelmente você vai projetar isso nas outras pessoas. Então pode ser um período onde pode haver conflitos um pouco agressivos com as pessoas próximas a você, por conta dessa grande mobilização de energia do eu, que quer fazer, que quer realizar e ao mesmo tempo tem uma outra energia dos afetos segurando. É uma tensão bastante forte, mas como eu disse, que tem muito potencial de ação e ação positiva. E o mapa do solstício nos traz uma última pista de como a gente consegue navegar nessa tensão toda. Netuno, em Peixes, está fazendo um trígono com Palas em Câncer. Palas Athena é o asteroide que fala do nosso senso de justiça, entre outras coisas. Mas esse sentido de buscar a ética, o equilíbrio, tem um lado bastante libriano, né? E o que esse trígono nos mostra? Quanto mais a gente estiver conectado com a compaixão, a generosidade, quanto mais a gente meditar e buscar a transcendência, seja através da oração, através da arte, através do servir, a gente consegue ir alimentando dentro de nós o que a gente sente que é justo. E aí a gente consegue equilibrar essa balança. E compartilhe aqui com a gente como está sendo para você a entrada do Sol em Capricórnio. E a agenda de 2023 para leituras e atendimentos já está aberta. Então você já pode aproveitar toda essa mobilização do solstício para entender melhor como ela pode te beneficiar. Eu desejo que a gente consiga usar toda essa mobilização, toda essa força para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto coletivo.